Seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui sobre a prova da segunda fase do IANSP. Eu sou João Paulo Teles, sou daqui da Coordenação Pedagógica do Estratégia Med e hoje tenho o prazer de convidar o Dr. Arthur Gobi, meu amigo e é igual de Neurologia no HC da Faculdade de Medicina da USP, que fez a prova do IANSP e veio aqui trazer para a gente hoje a experiência dele, contar como foi, dar umas dicas. Ele que teve um super sucesso nas provas de residência aí de 2022, foi aluno do Estratégia Med também aqui em alguns dos nossos produtos e veio contar para a gente hoje sobre a prova do IANSP. Muito obrigado por ter aceito o convite, Arthur. Você quer se apresentar aí, pessoal? Obrigado, João. Receber de você falando que eu fui super bem nas provas é uma grande honra. Mas meu nome é Arthur Gobi, também fui aluno de Estratégia, fiz essa prova que às vezes é um pouco, às vezes não, na maioria das vezes, né, ela é desafiadora para os alunos. Difícil. E espero trazer aí algumas dicas na condução mesmo aí das respostas e tudo que possa ajudar lá no dia, no grande dia, tá, pessoal? Grande prazer. Legal, maravilha. Eu vou deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, a rede social do Estratégia Med, o Instagram, o meu, do Arthur. A gente se coloca totalmente à disposição aí para quem quiser conversar sobre a prova, sobre a vida, sobre qualquer coisa, tirar dúvidas da prova do IANSP, aí pode mandar para o Arthur, perguntar como foi, ou sobre qualquer outra coisa, a gente está sempre super disponível. A prova do IANSP, então, segunda fase 2022, é uma prova multimídia, na verdade, né? Conta para o pessoal, assim, mais ou menos como é o dia. Olha, na verdade, essa é a pegadinha, né? Você chega lá, se prepara, né, para várias provas práticas, mesmo com estação, examinador, aquela coisa, e aí coloca uma projeção de slides lá, uma sala de aula com 30 pessoas, e aí você fala, o que está acontecendo, né? Caramba! Então, é bem assim nesse esquema de casos clínicos, a gente já vai mostrar, textos longos mesmo, mas com muito tempo, tempo de ler dá e sobra, né? Assim, acaba exigindo um tempo menor para o raciocínio clínico mesmo, para responder. Mas fiquem tranquilos, assim, vocês vão conseguir. Vai projetar um texto imenso, vai dar aquela sensação de desespero de não vai dar tempo, tem que ler esse texto rápido. Ler normal, né, assim, vai tranquilo que vai dar tempo de ler, assim, isso aí com certeza, e às vezes reler aquilo que você não entendeu. É importante você ir tranquilo, porque aí você não perde detalhes, né, porque num texto gigante desse, você imagina, né, tem uma informação ali importante, você vai perder. Um monte de coisa, né? Então, fiquem tranquilos, essa é a primeira coisa aí que já dá pra falar. Boa. E no dia demora quanto tempo a prova? É do início ao fim, assim, começa a projeção do slide e aí, quando acabou tudo? Acabou tudo, bem aquele esquema, assim, que às vezes a gente tem na faculdade, né, vai projetando, acabou o último slide, acabou a prova. As questões aí giram em torno de 5 minutos, cada uma e tudo, algumas com um pouco mais, um pouco menos, mas é uma prova aí que vai de 40 minutos a 1 hora. Legal. Então dá para se organizar aí nesse tempo. E o que você tem no dia é só uma folha para responder? Isso, você recebe uma folha, na verdade tem umas 4, 5 folhas ali. Tem os campos, referentes a cada questão, que ali você vai escrever à mão. Sim. Então, projetou uma pergunta, já vai vir o enunciado, né, com um texto imenso, como eu disse, e depois vem uma perguntinha. Por exemplo, a pergunta 1. Aí na pergunta 1 você tem um campus. Certo. Aí a pergunta 1 vai dar um desespero, mas fiquem tranquilos. Vai perguntando assim, qual a sua hipótese diagnóstica? Aí vai ficar uns 5 minutos projetado ali. E você ali tenso. E você tenso, você assim, pensa, nossa, às vezes você já sabe, coloca de cara, ou então já tem a ideia de cara, mas fiquem tranquilos, assim, uma dica que eu já daria agora, de início, as questões, elas te direcionam para um diagnóstico. Então, geralmente aquela coisa que vem na sua cabeça, em primeiro lugar, geralmente essa é a resposta. E acho que esse tempo longo, João, você fica se questionando, não, será que é isso mesmo? Fica arranjando pelo em ovo, né? Será que eu não mudo? É a prova do IANSP, não sei o quê. Confia. Então funciona nesse esquema. Você consegue anotar alguma coisa? Porque eu vi aqui que tinha mais de um slide, às vezes, para um caso clínico, né? Você consegue anotar? Tem algum lugar? Consegue e deve, tá? Assim, tem um rascunho e eu vi isso, os outros candidatos, todo mundo anotando, assim, basicamente quase que o caso clínico todo, assim. Lógico que você não copia literalmente, né? Mas, por exemplo, começa lá, o homem, idade, as antecedentes. Como eu disse, dá e sobra o tempo, né, para você ler. Então, enquanto você vai lendo, você já vai anotando. Perfeito. Porque na hora que vira a pergunta
E vocês têm que lembrar que é um caso clínico, vem a pergunta número 1, aí passa para a pergunta número 2. Não vai voltar para aquele caso clínico que vocês... Exatamente. Então, assim, tendo anotado ali um rascunho do que era o caso, a gente consegue, às vezes, responder perguntas que estão lá embaixo, né? Assim, a pergunta 4 perguntando alguma coisa do antecedente dele. Então, acho que anotar também é importante. Dica de ouro essa aí, é verdade. Eu fiquei me perguntando isso, eu não fiz a prova, mas quando eu vi, o IANSP disponibiliza depois, né, no site do processo seletivo, o checklist deles, os slides com as respostas, é o que a gente vai mostrar aqui hoje. Mas aí eu fiquei pensando, né, poxa, se não tiver como anotar, ia ser impossível, né? Porque você tem 3 slides para um caso clínico cheio de texto, daqui a 4 perguntas é uma coisa que estava lá no início. Então, acho que essa dica aí fica anotado para você que vai fazer o IANSP, para você prestar atenção em tudo e anotar os pontos principais do caso clínico ali, para poder, ao longo das perguntas, não esquecer de uma coisa que pode te tirar um ponto, né? Então, pessoal, como eu falei, a gente vai projetar aqui a prova de 2022, os casos clínicos, as perguntas, já com as respostas. A gente não é nem neurologista ainda, então nunca nos atreveríamos aqui a ficar discutindo, comentando coisas de pediatria, de ginecologia e obstetrícia. É mais um bate-papo informal mesmo, mostrar a prova, mostrar as respostas. Óbvio que a gente vai tocar um pouco no conteúdo também. Neurologista gosta de dar pitaco, gosta de falar, mas o foco principal aqui é a gente trocar essa experiência, saber do Arthur como foi a prova e ir comentando mesmo os casos clínicos. Vamos nessa? Vamos lá. Então, beleza. O primeiro caso aqui foi da clínica médica, que diz que recebeu um pedido de avaliação de um paciente de 83 anos, analfabeto, que foi internado por uma dor abdominal, sendo diagnosticado com apendicite aguda e feita uma apendicectomia há 4 dias. Está na UTI do hospital, acompanhando sua filha, que está muito preocupada. Ele era ativo e lúcido, tem hipertensão, dislipidemia, doença renal crônica 3A, gota, insônia, hipoacusia, prótese auditiva. É o idosinho, o típico vozinho da enfermaria, né? Com certeza. Apresenta também a amputação do 4º dedo da mão esquerda, resultante de um acidente de trabalho, aí quando ele trabalhava na metalurgia. Aí, olha o tamanho desse caso clínico, hein? Faz uso de metformina, enalapril, Simva, allopurinol, alprazolam. No PO, está evoluindo com alguns episódios de muita agitação, necessitando de contenção no leito, está muito confuso, sem reconhecer seus familiares. No exame físico está agitado, gemente, desidratado, desorientado no tempo e espaço, está com a fala desconexa, aí a parte cardiovascular, pulmonar, que não chama atenção, o abdômen levemente distendido, com ruído diminuído, a ferida operatória da apendicectomia em bom estado, membros inferiores sem edema, sem déficits neurológicos, reflexos preservados, sem sinais de rigidez de nuca. Eu não sei porque chamou a gente, né? Tá aí com tudo preservado, a parte neurológica normal, alta da neurologia. É isso aí, não precisa avaliar mais nada. Vamos continuar. Dispositivos. Tá com a sonda vesical de demora, a sonda nasointeral, acesso central na jugular esquerda. Tá, a última evacuação foi há 3 dias. Urinou 1.500 nas últimas 24 horas, está com HB de 14, nada que chame muita atenção aqui nos exames, urinão sem alterações, raio-x de tórax sem alterações. E aí, a prova te pergunta. Essas foram as 4 questões, né, pessoal? Então, eu coloquei aqui no mesmo slide para a gente já poder ter uma ideia, mas lembrando que, como o Arthur falou, as perguntas vão aparecendo uma a uma, com o tempo para você responder e depois passa, não é isso? Porque assim, até uma sensação que você tem na prova o tempo todo por exemplo, depois da pergunta 1 vem a pergunta 2, às vezes é um spoiler do que você deveria ter pensado, ou então se atentado mais no caso clínico, né? Ou na resposta da pergunta anterior. Então, vamos dar uma olhadinha aí se isso aconteceu também aqui nessa primeira questão de clínica médica. Vamos ver. Então, qual é o provável diagnóstico do paciente? Deverá ser realizado algum exame para confirmação diagnóstica e se sim, qual? Cite 2 fatores pré-existentes que aumentam o risco dele desenvolver esse diagnóstico e 2 fatores que podem ter contribuído para o quadro clínico atual. Então, aí o IANSP trouxe para a gente como provável diagnóstico delírio hiperativo, sendo que você não precisa realizar nenhum exame para diagnosticar isso, que é um diagnóstico clínico, né? Super comum na enfermaria. Esse é o paciente modelo, né, assim, do delírio. É uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né, nas enfermarias aí dos hospitais. O paciente que já tem muitas comorbidades, está com um insulto agudo da parte clínica, cirúrgica, do que é que seja,
perde ali o referencial dele de rotina, a questão de horário, luz acesa o tempo inteiro, gente acordando ele para coletar exame de rotina, enfim. Tudo que pode contribuir para o cara ficar perdidão no espaço, né, e fazer esse delírio hiperativo, no caso dele, né, falava de quadros de agitação, e que o nome também, né, eu acho que o mais atual seria estado confusional agudo. E aí precisa de algum exame para confirmação diagnóstica? Acabamos de falar que o diagnóstico é clínico, né? Não vai precisar de nenhum exame. Acho que, assim, uma coisa na hora da prova, a primeira coisa que eu pensei era delírio, né? Na hora ali você acabou de ver o caso clínico, mas você não lembra exatamente, né? Então bate aquela dúvida, nossa, coloca só delírio, né? Dê nome e sobrenome às coisas, Perfeito. tá? Delírio hiperativo, lembra? Ele estava confuso, agitado, né? Se ele tivesse mais rebaixado, mais sonolento, tudo, a gente colocaria um delírio hipoativo. Mas, assim, nome e sobrenome nessa prova, viu, Perfeito. João? Todas as questões são bem diretas, mas faça uma resposta completa do nome daquilo que você está dando o diagnóstico ou o tratamento. Até geralmente você sabe, né? E vai ser difícil, eu não sei se eles usam isso na correção, mas geralmente vai ser difícil ele te tirar um ponto, né? Por exemplo, se a resposta fosse só delírio e você colocar delírio hiperativo, provavelmente você vai ganhar um ponto. Com certeza. Mas o contrário não é verdade, né? O contrário não é verdade. Se for como era que estava lá na folha de respostas dele, delírio hiperativo, provavelmente quem colocou delírio... Quem colocou perdeu o ponto aí. Perdeu um pontinho besta aí, e o diagnóstico é clínico, né? Outra coisa, só volta um pouquinho aí, João, que é engraçado. Na outra pergunta, tá perguntando assim, ó, deve ser realizado algum exame para confirmação? Qual? Pessoal, vai ter várias perguntas aí que você só vai colocar não, ou só vai colocar sim. E fiquem em paz com isso, que é difícil, né? Fica lá sentado esperando o tempo passar, né? 5 minutos pra você responder sim, ou pra você responder não. É revoltante, eu sei. A gente estuda tanto, você quer escrever uma redação, mas não se compliquem, tá? Coloca não e pronto, né? Você sabe, ó, você deu o diagnóstico de delírio, você sabe que o delírio não precisa de exame? Coloca não. Perfeito. Maravilha. Então, aí ele perguntava depois, cite 2 fatores pré-existentes no paciente que aumentam o risco de ele desenvolver esse diagnóstico. E aí ele tinha vários, né? Idade avançada, presbiacusia, geralmente na enfermaria acabam tirando, né, o aparelho auditivo, pode ser que não tenham lembrado de colocar aí depois da cirurgia. Baixa escolaridade, uso de benzodiazepínico, são vários fatores que você poderia colocar 2 deles para pontuar aí como fatores pré-existentes que aumentam o risco de delírio. E 2 fatores que podem ter contribuído para o quadro clínico atual, aí tinha também um monte, né? A própria apendicite, infecção, UTI, cirurgia, ausência de próteses, sondas, contenção mecânica, né? Dor, várias coisas aí que iam acabar levando o paciente inevitavelmente a esse quadro de delírio. Muito bacana essa pergunta do IANSP, porque ele coloca o que a gente fala de fatores aquele que predispõe e aquele que causa ali naquele momento, né, que inicia o processo do delírio, né? Então a gente tem que diferenciar essas coisas. Do ponto de vista de prova, essas coisas aqui seria o que você anotou no caderninho naquela hora. É verdade. Porque às vezes você não lembra, isso que é complicado. Verdade. Então assim, é lógico, você pode colocar a idade avançada e tudo, mas que ele usava o aparelhinho, né, ou que ele usava benzodiazepínico, isso tudo... Se você não anotou. Tinha que ter uma notinha ali para na hora que você... Porque ele pede 2, às vezes você coloca um, fica na dúvida, lembrando. Mas é aqui que valeria esse aprendizado de prova aí. Perfeito. Essa foi a primeira questão da clínica médica. Achei uma questão bem tranquila, bem justa, né? Bem justa. Boa, relevante, né? Às vezes a gente vê uns picuinhas aí. Essa aí é uma coisa bem... Com muita coisa, né, pessoal? Mas o caldo ali, o cerne, é um delírio. É um delírio. Exatamente. O bom e velho delírio. Vamos para a próxima questão, então, ainda da clínica médica. Tem 2 questões, tem 2 casos, né, geralmente por área. Aí da clínica temos um paciente de 67 anos com ínguas na região cervical, axilar e virilha há 1 mês. Inicialmente não pensou que fosse algo grave, em seguida começou a evoluir com perda de peso, mas acreditou que fosse devido à nova dieta que iniciara há algumas semanas. Há 1 dia, ele passou a apresentar letargia e confusão e sua esposa optou por levá-lo ao pronto-socorro. O plantonista ficou preocupado com o possível diagnóstico do paciente e optou pela internação. Devido ao quadro neurológico, iniciou a hidratação vigorosa, furosemida, dexametasona, e nos dias seguintes ele começou a melhorar da letargia e da confusão mental.
Depois de iniciado o tratamento, o médico assistente voltou a ficar preocupado, pois disse que os exames estavam muito alterados, principalmente os de função renal, ácido úrico e potássio. Aí as perguntas também, novamente todas, lembrando que cada uma é apresentada separadamente na prova do IANSP. Qual a provável patologia de base? O paciente em questão tinha um sintoma marcador de mau prognóstico, sendo assim, cite outros 2 sintomas que também são marcadores de mau prognóstico. Que provável complicação da doença de base levou o paciente ao pronto-socorro? Qual é a provável complicação clínica desencadeada pelo tratamento da doença de base? E aí, já adiantando a primeira pergunta, ele deu como diagnóstico provável da patologia de base linfoma não Hodgkin, né? Dá um medinho, né? A gente estuda tanto, sei lá, uma IRA, né? Uma insuficiência renal aguda, umas coisas mais básicas, de repente cai um linfoma não Hodgkin na sua questão, mas isso não pode desestabilizar a gente, né? Você não precisa acertar todas as respostas. E nessa questão específica dá para ver isso, que você pode ter uma ideia que é uma neoplasia, que complicou com alguma coisa que a gente vai ver ali. Sim. Mas você não precisa saber exatamente a neoplasia, né, para ter esse raciocínio. Então, às vezes faltou ali colocar linfoma não Hodgkin, beleza, se você acertou o resto, Sim. Você tem que estar se mantendo ali dentro de quem vai estar aprovado. É só isso que precisa, né? Exatamente. E o que você falou antes, é interessante analisar essa questão de, eventualmente, você passou para o slide seguinte e viu que você errou. Eu acho que a gente deve manter em mente de analisar isso como uma coisa positiva. Porque a alternativa a isso seria você sair errando até o final e não saber, né? Pode e vai desestabilizar na hora, né? Você vê, putz, não era isso. Mas mantenha em mente que se você teve a oportunidade de ver que não era isso, é porque você está tendo a oportunidade de corrigir e de acertar as próximas questões, os próximos itens. Então tenta manter essa mentalidade positiva, que é fácil de falar, mas difícil de fazer na hora, né? Difícil de fazer na hora. Eu vou confessar uma coisa que eu fiz. Assim, até peço para tomarem cuidado, mas pode ser uma estratégia também. Que eu não respondia, às vezes, algumas perguntas que me deixavam muito em dúvida, eu não respondia direto. Entendi. Eu anotava um rascunho, assim, do que era a pergunta ali, né, do que era o que eu estava querendo. E aí, quando passava para a próxima, às vezes eu tinha uma ideia melhor do meu diagnóstico, porque ele estava levando você para aquele diagnóstico em específico. Então, eu fiquei na dúvida que isso era uma neoplasia, eu não coloquei de início, né, qual era o diagnóstico. E aí, quando eu vi que a gente vai ver que ele foi perguntando as coisas em diante, eu falei assim, era isso mesmo. Aí eu voltei e coloquei lá. Então, é uma estratégia, pessoal, assim, que a gente pode usar também. Uma boa dica mesmo. Então, linfoma não Hodgkin, o paciente em questão tinha um sintoma marcador de mau prognóstico, se tinha outros 2 que também são marcadores de mau prognóstico, ele colocou febre e sudorese noturna. Que complicação da doença de base levou o paciente ao pronto-socorro? Aí colocado como gabarito dessa alternativa, hipercalcemia da malignidade, uma das complicações aí decorrente de tumores, principalmente tumores hematológicos, né? E qual é a provável complicação clínica desencadeada pelo tratamento da doença de base? Síndrome de Lise tumoral. Então foi uma junção zona de oncohemato, né? Oncohemato puro. Oncohemato puro com as coisas que atende no pronto-socorro, né? Porque não vai chegar o paciente para o recém-formado dizendo que está com linfoma de Hodgkin, qual é o esquema de quimioterapia que ele tem que receber, qual é o tratamento que ele tem que receber, mas pode chegar o paciente realmente constipado, rebaixado, com hipercalcemia da malignidade, que começou a tratar uma doença que provavelmente tinha um alto volume de doença, falava de linfonodo cervical, virilha, axila, então provavelmente tinha muito linfoma espalhado por aí. Quando começou a tratar, essas células começaram a lisar e aí o paciente piorou, que foi o que o caso te relatava, né, da função renal dos eletrólitos, principalmente com hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, né, a única hipo é hipocalcemia, e que o médico assistente tinha ficado preocupado com o caso. Exatamente, eu acho que duas coisas que eu diria desse caso. A primeira coisa, quando a gente começa a ler o enunciado, você já acha uma coisa esquisita, que é o cara ter hidratado e dado furosemida. Você fala, por que o cara está hidratando e dando furosemida? Sim. Então essa era a primeira dica para a gente pensar na hipercalcemia. Perfeito. Mas depois disso, você vê que muda completamente a direção. E é difícil fazer esse raciocínio no meio da questão lá. Então talvez uma pessoa que tivesse estudado
um pouco mais recente aí a questão de hipercalcemia da malignidade, essas urgências da oncologia, teria se dado melhor. Então, assim, para a próxima prova do IANSP, eu sentaria, né, alguns dias antes, daria uma revisada em neutropenia febril. Outras complicações hematológicas, e nessa né? parte de urgência de oncologia. Por que não, né? Sim. A gente tem que se adiantar dessa forma. Então, acho que são as duas coisas que eu falaria agora. Perfeito, perfeitíssimo. Aí, acho que fica a dica, é isso, né? É pouco provável, embora não seja impossível, de cair a mesma coisa em anos seguintes, mas mostra, em anos sequenciais, né? Mas mostra um gosto da banca, que é a única coisa de concreto que a gente tem para se basear no estudo, é a engenharia reversa, que essa aqui te dá tudo que ele já perguntou, né? Então vale a pena aí, neutropenia febril, veia cava superior, as outras urgências oncohematológicas. Vamos para a cirurgia geral aqui. O primeiro caso da cirurgia geral era um paciente de 72 anos, encaminhado do interior para o tratamento especializado, com história de 3 meses com dor em hipocôndrio direito, náusea e vômito, submetido a um ultrassom que demonstrou colelitíase. Devido à pandemia, foi tratado só com sintomático, evoluiu com melhora, mas 20 dias depois teve febre e escurecimento da urina. Voltou ao hospital, onde suspeitaram de infecção urinária e foi medicado com ceftriaxona por 10 dias. Com o desaparecimento da febre, continuou com tratamento clínico, porém com perda de peso, apatia e dor em hipocôndrio esquerdo. Nos últimos dias, teve piora do quadro febril, com queda do nível sensorial e icterícia. Realizou aí um hemograma com 36 mil de leuco, 9,2 de HB, bilirrubina de 2,4 e creatina de 2,2. Também a prova te trazia esta tomografia aqui. Que coisa feia, hein? Caramba, isso aí tá dramático. Mas beleza, quais são os principais diagnósticos? E aí é difícil quando você se depara com uma pergunta dessa, né? Os principais diagnósticos desse paciente aí, que são no mínimo 3, né? Que foram os que ele colocou aí nas alternativas. Colecistite aguda, colangite e abscesso. Você acha que ele... Como você acha que eles devem ter pontuado isso, hein? Será que se você não colocasse os 3... Talvez, assim, dividiria por igual aí a pontuação, ou talvez daria um peso maior para colangite ou para colecistite, que é o que fica mais claro no caso. Mas eu vou dizer uma coisa, pessoal. E até a gente vai lendo aqui, o caso passa um pouco rápido, se vocês quiserem pausar e ter a experiência para realmente entender, porque às vezes parece que a prova é impossível, né? Porque é um caso super complexo que a gente já tá. Mas assim, essa tomografia, por exemplo, no dia estava muito difícil de ver. Nossa, imagina. E vocês têm que entender que é a sala toda, então ainda tem um fator azar ou sorte para alguns, que é a pessoa que fica no cantinho lá, que fica com a luz batendo. Então assim... Eu mesmo não consegui ver o que tinha nessa tomografia direito. Então, gente, é isso. Lidar com prova é lidar com a diversidade lá na hora. Eu falei assim, ó, o que esse cara podia ter, né? O que poderia ter que a gente visualizaria numa tomografia? Já era. Colangite, colecistite, uma outra complicação, por exemplo, um abscesso hepático, uma perfuração e tudo. E coloca todos esses diagnósticos que você está pensando, assim. É muito melhor do que você deixar em branco, ou então tenta usar aquela estratégia lá que eu falei de deixa em branco ali, vamos ver o que ele vai perguntar em seguida. Se ele falar de tratamento antibiótico, de alguma coisa mais direcionada, você já sabe, poxa, é ali, né? Desobstruir a via e tal. Então vai. A gente tem que usar esses recursos aí. É isso aí. Vamos ver então o que ele perguntou depois. Para cada um dos diagnósticos, qual será a terapêutica de primeira escolha? E aí para o abscesso, drenagem percutânea, essa aí é avançada. Para colangite, né, coledocolitíase, causando colangite, CPRE com papilotomia. E para colecistite aguda, colecistectomia ou drenagem percutânea, a depender aí do toque ou do paciente, né? Caso haja risco de resistência bacteriana, qual seria o principal mecanismo? Interessante, né? Lembrar que o paciente usou ceftriaxona durante 10 dias porque alguém viu uma colúria com febre e supôs que era infecção urinária. E qual é a bactéria mais provavelmente envolvida na resistência nesse caso? Eles colocaram enterobactéria com ISBL, né? Que é beta-lactamase de espectro estendido. Super comum, a bactéria a E. coli do HC, é a ISBL. É verdade. É a comum, mas em outro serviço não é tão comum, não é tão comum. É uma questão difícil mesmo. E, assim, eu errei a anterior que perguntou o principal mecanismo.
talvez uma lição aí, a gente queria às vezes ir muito além, eu coloquei produção de beta-lactamase. Porque para mim, eu entendi assim, você perguntando qual o mecanismo, né? Ele foi exposto a ceftriaxona, que é um beta-lactâmico. Isso, exatamente, uma cefalosporina que tem beta-lactâmico. E aí, qual que é o mecanismo da resistência? Agora vai ter uma produtora de espectro estendido, né? De beta-lactamase com espectro estendido. Então, eu coloquei isso, eu até mandei recurso depois, isso é uma coisa que a gente não falou ainda, mas cabe muito recurso nas questões do IANSP. Imagino, né? Porque eles são, essa pergunta anterior, assim, quais os diagnósticos, depois qual a terapêutica para cada Super aberto. Você pode colocar muita coisa. Então, assim, tragam essa tranquilidade no coração de vocês também, né? Quando vocês estiverem fazendo essa prova, que muita coisa ainda vai ser adicionada depois, né? Perfeito. Então isso aconteceu comigo aí nesse mecanismo da resistência. É verdade, faz mais sentido você responder quando a gente pensa em mecanismo molecular, né? Não o mecanismo sociológico do paciente que levou ele a desenvolver uma resistência. Mas é isso aí, vamos ver então o segundo caso da cirurgia geral, segundo ou terceiro? Eu até me perdi agora. É o segundo. É um paciente de 46 anos com quadro de dispepsia, sem outros sinais de alarme, realizou uma endoscopia mostrada a seguir, que demonstrou lesão gástrica, sem evidência de lesão na mucosa. Foi indicada uma videolaparoscopia, com o achado cirúrgico também mostrado a seguir. A prova te dava aí a endoscopia e a videolaparoscopia, né? Questão difícil essa aí, hein? Difícil. E aí, na hora quando você viu isso aí? Nossa, tremi, cara. Tremeu. A gente treme porque a gente está acostumado com questões que deem, pelo menos assim, padrões de imagem, né? Esse é um padrão de imagem, é um padrão de imagem também, mas assim, mais clássicos, né? Que a gente está mais acostumado. Sim. Aí, na hora ali, você tem que entregar, fala só, eu tô pensando o que pode ser essa bolinha aí, né? Deixa ali as suas opções e segue o barco. Perfeito. Vamos ver o que eles Quando seguiu o barco, né? o que é que acontecia aqui? Então, a primeira pergunta era qual o principal diagnóstico, que aí acho que o Arthur deve ter feito super bem de ter dado uma esperadinha, né, para ver se trazia mais alguma coisa ali para você ficar mais seguro do seu diagnóstico. Como é possível a confirmação anatomopatológica? Qual será o tratamento cirúrgico? E se indicada que terapia medicamentosa pode ser usada? É assim, é fácil agora a gente falar com o gabarito na mão, né? Mas era um giste, como eles colocam aqui, um tumor estromal gástrico. Acho que uma dica que tinha no próprio enunciado era a questão que ele colocava de sem evidência de lesão na mucosa, né? Sim, que é uma lesão das camadas mais profundas aí. Tem uma camada específica que o giste fica, que eu confesso que não sei mais qual é. Vocês podem dar uma checada aí no material da equipe de gastro, da equipe de cirurgia, do Estratégia Med, que é sensacional. Como é possível a confirmação anatomopatológica? O C-kit positivo é o marcador mais típico, né? Que até tem a ver com a última pergunta. O tratamento cirúrgico é a ressecção do tumor com margem mínima, né? Tirar só a lesão mesmo, porque é uma lesão com praticamente zero assim, de disseminação metastática e linfonodal. Não precisa fazer linfadenectomia. Isso já foi pergunta de outros lugares, né? Isso daí é manjado também, né? Sempre cai, né? Sempre cai sobre giste que não precisa fazer linfadenectomia. E qual é a terapia medicamentosa? Tem várias indicações, mas é o imatinib, que é justamente uma terapia que age, uma terapia alvo molecular, um anticorpo que age sobre o giste, sobre as células do giste. Bem específico, né? Coisa super de prova, nada a ver com a vida. Essa aqui eu sou contra esse tipo de questão. Acho que não é um conhecimento que é um conhecimento de fatos, né? Principalmente. Não testou aqui a inteligência de ninguém. Não, decoreba total, né? Inferência, que nem a questão da clínica médica lá, de pensar num caso clínico grande, complexo, que é um paciente que você vai ver na realidade. Isso aqui é o decoreba, mas é isso aí. A gente pode reclamar e não passar na prova, ou estudar e passar na prova. Eu acho que a segunda opção é melhor, né? Tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. Nessa questão, por exemplo, eu chutei esse giste aí, mas coloquei, inclusive, ressecção em cunha, tive que mandar recurso depois, pra vocês verem como, assim, existe essa resposta aberta, é complicado. Coloquei imatinib, mas não lembrava qual era a imunohistoquímica na hora. E porque confiei no feeling que era giste. Também estava em dúvida de outros tumores e tudo, mas na hora, às vezes, você também tem que comprar a
a sua intuição, né? E senão vai ficar sem um ponto, né? Apostar ali, sempre, se você estiver muito certo da questão, pode ser até que você esteja errando mais do que uma questão que você está em dúvida, né? Que você está pensando ativamente, às vezes você se agarra num diagnóstico e aí erra a questão inteira. Ter a dúvida é saudável também. Mas com certeza essa é uma questão que pouca gente acertou, assim. É muito difícil. Que também estava difícil de ver na hora, que esse giz aí, vocês imaginam, né? Nossa, ele tem a mesma cor da mucosa, ele é só uma ondulação, assim. Quem estava lá no canto não viu isso, né? Então... É difícil mesmo, tem que estar preparado para essas coisas também, infelizmente. Vamos ver então a pediatria agora. A primeira questão da pediatria trazia um pré-escolar de 3 anos de idade, com febre acima de 39 graus há 25 dias. Exantema róseo, macular em tronco, axilas, joelhos, tornozelo direito e punhos. Ao exame físico apresentava-se descorado, sem alterações cardiovasculares, pulmonares, com o fígado palpável a 6 centímetros do rebordo e baço percutível, além de artrite em joelhos, tornozelo direito e punhos, com limitação funcional. A investigação diagnóstica mostrou um HB de 8,5, o hematócrito de 26, 18.000 leucócitos, sendo 3% bastonetes, a maior parte 65% neutrófilos, 25% de linfócitos, 6% de monócitos, 1% de eosinófilos e 650.000 plaquetas. Eita, caso grande ainda, com um monte de exame para você anotar, né? PCR de 12, VHS de 120, FAM negativo, fator reumatoide negativo, sorologia positivo IgG para citomegalo, IgM negativo, mononucleose e parvovírus negativos, mielograma normal. O eco evidenciou pericardite leve. Então isso aqui é o resumo basicamente de umas 4 consultas de um reumatologista pediátrico investigando uma doença rara, mas que cai na prova, né? A primeira pergunta era qual é a principal hipótese diagnóstica, e a gente já traz aqui o que ele colocou como gabarito, artrite idiopática juvenil. Que critérios clínicos devem ter sido utilizados para o diagnóstico? Então, tem febre há 25 dias, exantema, palidez, hepatomegalia, artrite em joelhos, tornozelos e punho. E essa aí? Na hora que apareceu. Eu ia ter desesperado. Você tá me lembrando a raiva que eu passei lá no dia aqui agora, de ver essas questões, né? Mas a gente tem que ter jogo de corpo. Que critérios clínicos ele pergunta, né? Ninguém sai aí andando decorado os critérios de artrite AIJ, né? Então, assim, aquele momento que você anotou, então, por exemplo, os sintomas, né? Febre, palidez, hepatomegalia, você colocou... Cara, escolhe 3 coisas ali, 4 coisas ali e coloca na sua resposta. Você vai perder ponto do que você não colocou, mas você vai ganhar ponto de alguns sintomas que você colocou ali. Ele coloca uma seleção de sintomas no caso, pelo menos alguns deles, se não a maioria, vão ser esses critérios clínicos. E essa aqui, ó, vou até colocar, isso é exatamente como eles colocaram na resposta deles, febre há 25 dias. Eu acho super interessante. Quando ele te pergunta alguma coisa do paciente, você tem certeza do que está escrito no enunciado. E se ele não te pergunta qual é o critério, por exemplo, eu não sei se é mais de 14 dias, mais de 10 dias, mais de 20 dias, mas o meu paciente está há 25 dias. Então, ok, olha, o critério que eu usei é que o paciente está com febre há 25 dias. Pronto. Aquilo vai estar certo, né? E às vezes você não lembra se é mais de 10, 15 ou 20, mas você tem certeza que o paciente está há 25. Coloca aquilo ali e garante o seu pontinho. Quando tem uma questão muito difícil, né? Geralmente existe um caminho um pouco mais, né, de ajeitar ali, de jogo de corpo, também para conseguir chegar numa resposta. Pode não ser, lógico, a resposta perfeita, né? Mas vai te impedir de zerar uma questão como essa, que é uma questão muito difícil. Verdade. Que critérios laboratoriais foram utilizados para o diagnóstico? Aí piorou muito mais. Anemia, leucocitose com neutrofilia, plaquetose, elevação do VHS, da proteína C reativa, FAM negativo e fator reumatoide negativo. E que importante complicação da doença, o mielograma normal afastaria a síndrome da ativação macrofágica ou hemafagocitose. Essa aí também nossa, a questão vai ficando mais e mais difícil, né? Mais específica, mais difícil. Critérios laboratoriais entram na mesma coisa que a gente acabou de falar. Se você tivesse anotado lá que ele estava anêmico, como tem bastante tempo, você não vai anotar o valor da hemoglobina dele, só coloca lá anemia, leuco, uma setinha para cima que está aumentado, FAM está negativo, essas coisas, assim, bem resumido, bem rápido.
que aí dá para fazer. Se você ficar copiando o caso clínico todo, você não vai conseguir. E depois uma complicação também, que aí já exigiria uma decoreba aí, tudo, da SAM, né, que é a Síndrome de Ativação Macrofágica. Pois é, essa questão, acho que um ponto só interessante que eu queria comentar é sobre a gente dividir o nosso tempo de acordo com a engenharia reversa e de acordo com a importância das coisas nas provas. Então, todos nós, com certeza, passamos muito mais tempo estudando reumato do adulto do que reumato da criança. Sendo que clínica médica e pediatria tem mesmo tamanho na prova, né? 20% igual. Então, às vezes, a gente se apega muito em estudar coisas que são do nosso dia a dia, que são mais importantes para a gente como médico generalista, e isso é perfeito, né, para a sua prática. Mas falando de prova, tem que gastar o tempo também de acordo com a engenharia reversa e de acordo com a importância. Não adianta saber tudo de reumato adulto e não saber reumato ped, porque pode cair igualzinho, pode valer mais, que nem nesse caso aqui, valia muito, né? Uma das duas questões de pediatria valia 10% aí da prova. Essa e, infelizmente, tem que saber. Infelizmente ou felizmente, né? Para quem quer ser pediatra, felizmente tem que saber. Mas então, às vezes a gente brinca aqui, né? Poxa, a IJ com ativação macrofágica, critérios, a prova é isso. A prova é isso e assim, é uma dificuldade geral, né? Sim. Não teve uma pessoa, assim, uma pode até ter, assim, né? Uma pode ser, né? Sempre um extremo, mas você pegar ali um grupo de pessoas que chegaram e fizeram essa questão, nossa, que fácil, não tem. Não existe. Não existe. Não existe. É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima da pediatria. É um paciente de 6 anos que foi levado ao pronto-socorro da PED com fezes líquidas há 3 dias, sendo cerca de 8 evacuações líquidas por dia, sem produtos patológicos ou sangue. Sua mãe refere que, hoje, teve 6 episódios de vômito, febre de 38, não conseguiu se alimentar ou ingerir líquidos. A mãe nega doenças pré-existentes, viagens ou internações anteriores e afirma que a vacinação está em dia e que faz acompanhamento pediátrico regular. No exame físico, na entrada, irritado, descorado 2 cruzes, febril, taquipneia leve, mucosas secas, olhos fundos, sinal da prega desaparecendo lentamente, ausculta cardíaca e respiratória normais, no abdômen, ruídos aumentados, sem visceromegalias, indolor, pulsos periféricos diminuídos e enchimento capilar de cerca de 6 segundos. A questão te traz aí uma doença diarreica aguda, clássica, dia a dia da pediatria. Aí essa é exatamente o contrário da IJ, né? Essa tem que saber e tem que saber tudo, tem que saber detalhe, tem que saber todos os planos do Ministério da Saúde, como faz as hidratações, porque eu tenho eu acho isso, que questão com diagnóstico fácil é sempre difícil. Ele vai pesar a mão nos detalhes ali daquele diagnóstico. Exato. E questão com diagnóstico difícil, por outro lado, tende a ser mais fácil. Você vê, a gente brincou com o negócio da IJ, mas o que ele pediu? O diagnóstico, os critérios, que é, assim, é a primeira coisa que você lê, né, sobre a doença. Assim, qual é a definição? Como que eu faço o diagnóstico? Ele nem pedia tratamento, não pedia fisiopatologia, nada mais avançado. Por outro lado, aqui, pode ter certeza que ninguém vai pedir para você responder diarreia, né? Doença diarreica aguda, o diagnóstico óbvio vai te levar, provavelmente é uma questão difícil. E aí ele perguntava quais os agentes virais mais comuns na etiologia das diarreias agudas no nosso meio. São os vírus, né? Enterovírus, rotavírus, coronavírus, adenovírus, norovírus. Sabe-se que o percentual de perda de peso é considerado como o melhor indicador da desidratação. E sendo assim, como se classifica a desidratação em relação a este percentual? Essa aí eu não lembro, não. Na hora lá, eu confesso que eu chutei também. Assim, você chuta com um feeling, né, de que não vai ser 10, 20, 30% do peso da criança, né? Mas é difícil, pessoal. Assim, esses cortes na hora da prova é muito confuso, né? Tenso. Então, acho que essa realmente é aquilo que você falou. Entrou no detalhe de uma coisa muito comum. Exato. E aí ele coloca que perda de até 5% representa desidratação leve, entre 5 e 10 moderado e mais de 10% grave, né? Também, poxa, 10% do peso aí numa desidratação aguda realmente me parece grave. Essa classificação proporciona uma estimativa do volume necessário para a correção do déficit corporal de fluido em consequência da doença diarreica. Quais são esses valores? Ele coloca se perda de 5%, ou seja, 50 ml por quilo, de 5 a 10, 50 a 100 ml por quilo, e mais do que 10, mais do que 100 ml por quilo. Essa aqui
eu achei meio estranha, mas parece simples, né, a resposta. O problema mas dessa eu achei estranhinha. é que se você não soubesse ou ficasse muito na dúvida da anterior, já era também. Você tremia nessa, entendeu? Então, assim, às vezes vai ter um cenário de prova que você pode estar na dúvida, ver se matematicamente não faz sentido você errar uma e acertar a outra do que você errar as duas. Verdade. Às vezes acontece isso. Sim. Às vezes você coloca uma hipótese diagnóstica completamente diferente de um tratamento porque você está em dúvida entre duas doenças. Perfeito. E você pode apostar 100 ou 0, ou ter certeza que você vai levar 50. Ou você vai acertar as duas, ou você vai errar as duas, ou você vai acertar 50. Dependendo da prova, né? Às vezes uma prova de cirurgia que o pessoal vai mal, um pouquinho mais, tudo, às vezes compensa fazer isso. Interessante, né? Muito interessante essa análise aí. E aí, onde e como seria realizada a hidratação do paciente na fase rápida do plano C do Ministério da Saúde? Então, em ambiente hospitalar, né? Claro, criança grave, super desidratada, plano C. A fase rápida ou de expansão em maiores de 5 anos, soro fisiológico 0,9%, 30 ml por quilo, 30 minutos, ou ringer lactato 70 ml quilo em 2 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? Doença diarreica aguda aí, um negócio que tem que saber. Vamos agora para a ginecologia e obstetrícia, chegando à penúltima área da prova do IANSP. Engraçado que essa prova ter 40 minutos parece corrido, né? Um pouco. Deve ter umas questões que demoram muito tempo, mas no fim das contas deve sair cansado. Não, você sai muito cansado, exaurido completamente. Tenso, mas em tempo de questão vai que dá, assim. Boa. Vamos lá. 28 anos, procura o PA da gineco com forte dor em baixo ventre há 3 dias, sangramento genital irregular, febre de 39 graus, náuseas e cefaleia. No exame ginecológico, está com dor importante, a palpação do hipogástrio, DB positivo, dor à mobilização do colo e dor em fundos de saco vaginais. Foi feito o diagnóstico de doença inflamatória pélvica aguda e solicitou-se hemograma e ultrassom transvaginal. Cite 3 fatores de risco para o desenvolvimento da doença inflamatória pélvica aguda. Aí ele colocava idade abaixo de 25, baixo nível socioeconômico, múltiplos parceiros sexuais. Isso aqui não estava no caso, né, Arthur? Aqui nesse caso teria que tomar um pouco de cuidado, mas eu acredito que como é uma doença mais comum, a gente tem mais domínio, aí você pode dar uma ignorada ali, né, no perfil e também no que você sabe. Perfeito. Cite os 2 agentes etiológicos mais prevalentes, aí essa tem que acertar, né, clamídia e gonococo. E vamos para frente. Caso seja indicada uma cirurgia para a paciente, a videolaparoscopia estará contraindicada? E se sim, explique o porquê. E a resposta era que não está contraindicada, né? Essa aí também você tem que bancar, sabe? Ele faz uma pergunta que dá a entender que, caso seja indicada uma cirurgia, estaria contraindicada? Dá a entender que sim, né? Pelo jeito que eles perguntam ali na hora, você fala assim, induzir, né? Eu não sei de algum motivo que não pode fazer videoláparo nessa paciente. Mas não, cara, pode fazer sim, ela está estável, é isso aí. E geralmente, tanto na cirurgia quanto na gineco, essas questões de videolaparoscopia, na minha impressão, né? Hoje está tão avançado o negócio, fazem tão bem videolaparoscopia, que a maioria das contraindicações está caindo, né? Se o paciente estiver com estabilidade hemodinâmica, vai ser difícil você contraindicar uma videolaparoscopia, seja gineco ou seja cirurgia. Só se não tiver experiência do serviço mesmo, né? Ou experiência do cirurgião. Acho que é a única coisa que ainda derruba muito aí. É isso aí. E é necessário o tratamento do parceiro sexual da paciente? Por quê? Sim, né? Porque a DIPA, esses micro-organismos aí que a gente citou, podem ser decorrentes de uma DST, né? E se você não tratar o parceiro, você trata a paciente, ela volta e se reinfecta. E seu tratamento não adiantou muita coisa. Boa. Deu para respirar um pouquinho nessa, né? Depois do... essa aí foi feijão com arroz. Né? Essa aí foi feijão com arroz. Foi bom. Dá aí. Uma confiança pro candidato. Vamos aí para a próxima da GO. 25 anos, primigesta, com idade gestacional de 38 semanas e 3 dias. Entra no PA da seção de obstetrícia do Hospital do Servidor Público Estadual em início de TP. Hipertensa, usando 2 gramas de alfa-metildopa por dia, 20 mg de amlodipino por dia, foi internada 2 vezes durante a gestação para controle dos níveis pressóricos. Foi submetida a parto cesáreo por apresentação fetal anômala, córmica, e durante a cirurgia foram necessárias várias manobras para extração fetal.
Resultou em recém-nascido com Apgar 3,7, pesando 3,900. A dequitação manual foi completa, mas apesar de várias medidas realizadas, o paciente evoluiu com taquicardia, hipotensão, hipotonia uterina e sangramento pela histerorrafia. Aí ele já estava construindo o cenário perfeito, né, para a atonia uterina, para falar para você de atonia uterina, que aí é igual a DIPA na ginecologia para obstetrícia, é um dos assuntos que tem que saber, não tem jeito, tem que dominar. E se vier a questão, não vai ser fácil, né? Provavelmente vai perguntar várias etapas do tratamento. Eu acho que aí a gineco começou, né, mais tranquila. Eu acho que manteve o padrão de não perguntar sobre caridades, Perfeito. mas, né, comendo pelas beiradas aí de coisas que talvez não sejam sempre assim, é atonia, mas vai perguntar coisinhas aí mais específicas, né? É isso aí, vamos ver. Então a primeira pergunta foi: na abordagem medicamentosa da hipotonia uterina dessa paciente, que droga uterotônica deve ser evitada e por quê? E a resposta eram os derivados de ergot, né, que devem ser evitados na paciente hipertensa, ainda mais ela super descontrolada, e é uma contraindicação ao uso dos derivados de ergot. Que droga antifibrinolítica não uterotônica poderá ser indicada como coadjuvante do tratamento medicamentoso desse caso e em que momento deverá ser administrada? Ele quer te dizer do ácido tranexâmico, né? Utilizou aí não uterotônica para separar na sua cabeça de ocitocina, de outras drogas que você usaria no tratamento da atonia. Essa realmente é só ação na questão antifibrinolítica mesmo, né? O Transamin, que deve ser administrado precocemente em concomitância com as drogas uterotônicas em até 3 horas do parto, né? Então, em concomitância, enquanto você vai fazendo a sequência, em até 3 horas do parto, você pode fazer o Transamin. No tratamento cirúrgico desse caso, a ligadura de quais artérias requer abordagem do espaço retroperitoneal e de onde essas artérias derivam? Aí sim, o bicho pegou. Aí ele entrou no detalhe cirúrgico da GO e deu uma apertada mesmo, né? Essa pergunta, assim, a gente pode ir também por conhecimento prévio, né? Tentar imaginar alguma coisa de anatomia ali e tudo. Ou mesmo das aulas, que isso também é comentado. E assim, mas é realmente um pouco mais difícil. Sim. Mas assim, também, por outro lado, dentro da sequência que você aprendeu aí com a professora Natália de atonia uterina, qual é a artéria que você liga? É a artéria hipogástrica, né? É o que está lá descrito na sequência. Então, aí às vezes o negócio do retroperitoneal pode te assustar. E você fala assim, cara, lembra da sequência, só tem uma etapa ali que você fala assim, é ligadura de artérias hipogástricas, né? E que ele fala que derivam das artérias ilíacas comuns. Diante de um agravamento do quadro, qual o último recurso cirúrgico a ser indicado e por que a sua realização não deve ser postergada? É a esterectomia, né? A linha final da sequência de tratamento da atonia uterina, subtotal ou total, como geralmente é uma situação de correria, é feita mais a subtotal do que a total, né, porque isso economiza bastante tempo, e o procedimento, se necessário, não deve ser postergado devido ao risco de consumo ali, né, coagulopatia, CIVD, choque e óbito. Aquela coisa, né, não é porque uma coisa é uma medida dramática que você não vai fazer, é que nem protelar um tubo de um paciente que está com indicação clara. Se você protelar, você só vai... Você às vezes está preocupado com a sua ação, sendo que o paciente está muito grave e precisa que aquilo seja feito, né? Essa aí... mais tranquila, também mais dava para tranquila. choque, óbito, coisas que davam para você Sim. colocar ali e ganhar uns pontinhos. Exatamente. GO eu achei bem injusto. Eu achei que GO foi mais tranquila, numa prova que estava cobrando coisas bem específicas. Exatamente. E vamos para a saideira aí, medicina preventiva. João Ferreira, de 55 anos, procura um médico de família para exames de rotina. Assintomático, está com história familiar de câncer de pulmão, ele é tabagista, 20 maços ano, atualmente com 10 cigarros dia, e seus últimos exames de rotina foram realizados há 3 anos, sem alterações. Não faz uso regular de medicações e nega cirurgias ou internações hospitalares. Ao exame físico, apresenta PA de 145/90 e IMC de 32, sem outras alterações. A questão te pergunta, de acordo com o Ministério da Saúde, os exames de rastreio que deverão necessariamente ser pedidos para este paciente. A resposta aí do IANSP é perfil lipídico, perfil glicêmico, pesquisa de sangue oculto nas fezes e controle de PA domiciliar ou no serviço de saúde.
Aqui, só falando de um detalhe, né? Acho que talvez até para confundir, ele te coloca a questão do tabagismo nesse paciente, porque a gente tem alguns órgãos que fazem as recomendações, né, de rastreio, e um deles, um dos que a gente mais segue, é o US Preventive Services Task Force, né, que atualizou até no ano passado. A gente aqui no Estratégia fez, logo depois que saiu a atualização, a gente fez post, colocou tudo, alardeou a atualização da indicação de rastreamento para câncer de pulmão com tomografia, só que ele coloca aqui, cite de acordo com o Ministério da Saúde. Né? Aí você fica num mato sem cachorro, né? Porque você tava doido para lá pedir a sua tomografia e tudo. Exato. E uma coisa que vale dizer nessa questão, pessoal, medicina preventiva, um paciente que não tem nada clínico saltando aos olhos assim no anunciado, essa era aquela questão que você tinha que anotar literalmente as informações mesmo. 55 anos, sexo masculino, qual comorbidade, etc., para você poder dar depois os rastreios dele, porque depois quando vinha essa questão você não voltava lá para consultar se a idade dele estava em qual faixa, se ele tinha mais de 50 anos ou 45 para fazer rastreio de CA de cólon. Então, assim, essa questão aí, você não tem muito substrato clínico para ele ficar elucubrando ali, aquela coisa. Então, foca nos rastreios, né? Isso aí para medicina preventiva nunca vai ser errado. Exato. E o enunciado era super inespecífico, né? Poderia vir qualquer coisa de pergunta ali em cima do que a banca colocou. Então, acho que de fato essa era uma que você tinha que anotar tudo que estava no primeiro slide, né? E aí, cite 3 medicações comprovadamente úteis para a cessação do tabagismo. O gabarito colocou vareniclina, reposição de nicotina, aí tem algumas formas, né? Adesivo, goma, bala e bupropiona. Isso é um assunto quente também dentro da medicina preventiva, né? Tem um bônus dessa daí, que a prova do IANSP, na parte da manhã, ela tem a prova teórica, né? E depois a prova prática. Na prova teórica, teve uma questão de tabagismo que caiu exatamente as 3 opções. Então essa era a hora que ou você batia sua cabeça na mesa e ficava muito chateado de não estar lembrando, ou você falava assim, putz, lembrei, né? Que bom que eu dei uma lida nessa questão, então, sei lá. Mas foi bem isso mesmo, tinha caído na prova do mesmo dia, tratamento de tabagismo na prova teórica, e eles cobraram de novo na prova prática. Olha aí, uma coisa que eles gostam bastante pelo visto então, né? E é realmente uma das coisas da medicina preventiva, da clínica médica que precisa saber: cessação de tabagismo, entrevista motivacional, terapias farmacológicas, não farmacológicas para cessação de tabagismo, incluindo contraindicações, né? Infarto agudo, convulsão, blá blá blá, todas as contraindicações precisa saber também para poder escolher a melhor droga para o seu paciente e acertar na prova. Deve-se, nesse caso, fazer o exame de rastreio para o câncer de pulmão? Olha aí, responda apenas sim ou não. E a resposta, não. Acho que eles estão se baseando no Ministério da Saúde. Vale a pena checar e se manter atualizado em relação a todas as diretrizes específicas. Tem provas que cobram mais o Ministério da Saúde, o Task Force, Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, para câncer de mama, acaba sendo mais cedo. Então, infelizmente, aí acho que tem que saber o que e quem indicou dos principais, né? É isso aí. E aí depois ele pergunta a conduta em relação à PA, de 145/90 dele. Perfeito. E aí na hora também bate muita dúvida dos cortes e tudo, né? Mas assim, o paciente estava controlado, assim, a princípio não tinha diagnóstico ainda, né? Sim. Então, vamos fazer o controle, vamos reaferir isso daí e fazer o controle mesmo na rede de atenção mais próxima dele, mais adequado, que é a UBS e em casa, fazer o controle dessa pressão aí. Perfeito, é uma medida isolada aí, não vai dar o diagnóstico para ele de hipertensão. Vamos para o último caso da medicina preventiva. Alice Maria, de 60 anos de idade, com história de obesidade, 33 de IMC, refluxo de longa data, foi à consulta para realizar exames de rotina. Os últimos foram há 4 anos, sem alterações. E foi para levar também o resultado da endoscopia, solicitado há alguns meses em outro serviço. Segue com queixa de tosse seca persistente, dor retroesternal sem radiação e pirose, com piora à noite há quase 1 ano. Fez uso de vários medicamentos, sal de frutas, hidróxido de alumínio, omeprazol, todos de forma irregular,
apenas para alívio dos sintomas, de 3 a 5 dias. No exame físico, PA de 12/8, abdômen com dor, a palpação em epigastrio, sem massa, visceromegalia e sem outras alterações. Na endoscopia, te trazia uma hérnia hiatal pequena, um esofagite grau 1, gastrite antral leve e H. pylori positivo. Essa aí veio para te pegar também, né? Aí, novamente, ele pergunta se, de acordo com o Ministério da Saúde, os exames de rastreio que necessariamente deverão ser pedidos para essa paciente. Perfil lipídico, perfil glicêmico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, Papa Nicolau e mamografia seria o que estaria indicado para essa paciente aí. Ele até colocou 4 anos aí como último rastreio para não te deixar dúvida da questão do Papa Nicolau. Quais são as medidas não farmacológicas para sintomas gástricos? Aí tem inúmeras, né? O combo de estilo de vida da doença do refluxo, que envolve perda de peso, né? Um dos principais aí para diminuir a pressão intraabdominal, melhorar o refluxo, e todas aquelas orientações dietéticas, né? De evitar café, álcool, xantinas, chocolate, não deitar logo depois de comer, enfim, essas coisas aí que também sempre vai bem. Você colocou todas ou você colocou orientações dietéticas? Eu acho que essa é uma resposta muito genérica, inclusive, né? Sim. A chance de você colocar isso e perder ponto numa prova, né? Não aconteceu aqui, mas é muito grande. Eu coloquei por extenso tudo, né? Boa. Assim, decúbito. E nesse afã aí de colocar tudo, eu acabei esquecendo da perda de peso. Mas é isso, pessoal. Assim, você não vai se arrepender, em geral, assim, de colocar por extenso tudo que tem que ser ali. Porque podia muito bem ter vindo um gabarito falando assim, fracionamento de refeição, né? Evitar café, evitar não sei o que, tal. E você perder ponto porque você colocou orientações dietéticas, né? Exato, não vale a pena correr esse risco. Deve-se, nesse momento, tentar a erradicação do H. pylori? Responda apenas sim ou não. Aí o professor Hélio Castro tem um material sensacional sobre H. pylori, ele é muito bom, faz isso no dia a dia dele, é endoscopista, e frisa sempre, né? Quem já assistiu o professor Hélio dando aula sabe que ele gosta de frisar a questão do H. pylori, e nesse paciente não temos que tentar a erradicação do H. pylori neste momento. O H. pylori não tem relação com a doença do refluxo, né? Lembrar disso, que é uma pegadinha comum. A questão te montou todo um cenário para você pensar em bariátrica, para você ver o H. pylori, e na verdade é um paciente que nunca foi tratado, né? De forma adequada. Cite outra medida farmacológica: bloqueador de bomba de prótons por 1 a 2 meses. Foi o que a banca colocou. Ele até te dá a dica aí no enunciado que ela usou alguns medicamentos, mas todos de forma irregular. Né? E sabemos que o omeprazol não é dipirona, você não deve tomar o omeprazol na hora que você está com azia e depois não tomar, porque não faz efeito na hora, precisa de um tempo para agir aí na mucosa gástrica. Beleza? E aí, chegamos ao final da prova do IANSP. O que você achou no geral? Foi meio traumático, você me fez reviver isso de novo. Deixa quieto, mas assim, eu acho que é uma prova muito difícil, assim, no ponto de vista teórico, puxando mais para a carga conteudista mesmo, né? Tem, claro, raciocínio clínico. A gente viu aquela questão de emergência oncológica, que você tinha que pensar que primeiro ele chegou e aí ele estava com uma hipercalcemia, e isso foi tratado, e aí, na verdade, depois fez uma lise. Isso tem raciocínio clínico, né? Puro. Mas, no geral, é uma prova muito conteudista, né? Então, assim, quem aí está apostando muitas fichas no IANSP, já tem que pegar esse perfil de prova e ir mais tranquilo, porque é diferente você chegar numa prova que tem outro estilo, não cobra picuinha, essas coisas, e ver uma questão difícil. Não, lá isso vai ser, quase todas as questões vão ter esse estilo. Então você tem que manter a calma, tem que ter em mente que você precisa tentar pontuar o máximo possível e não acertar todas as questões. E isso vai gerar uma tranquilidade que vai fazer a diferença na hora da prova. Muitas pessoas erram essas questões porque está muito ansioso com o fato de ter lido uma coisa ou uma pergunta que era muito difícil, né? E aí vai virando aquela bola de neve e isso atrapalha muito a sua prova. Com certeza. Acho que, de uma forma geral, óbvio, falando aqui, a gente sentado no ar-condicionado, depois de ter sido aprovado, é fácil de falar, né? Mas é uma prova
notoriamente difícil. Todo mundo que sai da prova do IANSP fala que foi difícil. Eu achei que especificamente 2022, e a prova, tanto a teórica objetiva quanto essa segunda fase, são conhecidas por cobrar picuinhas, detalhes, conteudista, como você falou, mas eu achei que especificamente essa prova teve muitas questões boas, muitas questões justas, muitas questões que abordaram bem temas do dia a dia. Acho que a questão do GIST é um negócio que está na moda, né? Essas provas de residência são engraçadas. Parece que eles devem ser todos amigos, né? Os examinadores. E aí bota uma coisa numa prova e aí sai caindo em outras, né? Essa questão do GIST é super específico, mas está meio na moda nas provas de cirurgia. Mas fora a questão do GIST e da artrite idiopática juvenil, eu acho que as outras foram muito boas, assim. Foram questões justas, realmente selecionaram, na minha opinião, devem ter selecionado candidatos melhores, assim, médicos e candidatos melhores, porque não foi tão picuinha, não foi tão conteudista, que aí quando vai muito para picuinha, você acaba, na verdade, sorteando, né? Sorteando quem leu aquilo naquela semana, sorteando quem viu aquilo sem querer em algum material e não, de fato, quem sabe as coisas mais basilares. Mas é isso aí, pessoal. Agradecer a audiência de vocês. Coloco novamente à disposição aí a gente pelos nossos Instagrams que a gente deixou lá no começo, pelo Instagram do Estratégia Med também, vocês podem entrar em contato conosco para conversar sobre a prova do IANSP, sobre a USP, sobre a residência, sobre a vida, sobre o que quiserem. E mandem sugestões aí, comentem no vídeo o que é que vocês acharam, se vocês fizeram a prova, foram bem, ficaram em dúvida em alguma coisa. A gente tem o maior prazer de interagir e de responder essas perguntas também, do que a gente souber. Do que a gente não souber, a gente pede ajuda para os nossos professores, eles vêm aqui e ajudam a gente, tá bom? Então é isso, muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.